Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sleepcast, o podcast do Instituto do Sono, que é uma empresa AFIP. Eu sou Sérgio Brasil Tufik e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Dalva Poiares, neurologista, professora livre-docente da Unifesp e agora participante da diretoria da Organização Mundial de Sono. Doutora Dalva, muito prazer, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje. E queria começar, perguntando um pouco sobre a insônia, né? Como é que nós podemos saber se temos insônia ou não? Do que se trata a tão falada insônia? Olá, Sérgio e todos. É um prazer estar aqui com vocês e adoro esse assunto. Vamos falar de sono. Insônia é sempre um problema epidemiológico, ou seja, existe em todos os países, a prevalência varia, mas invariavelmente é muito frequente. E é algo que preocupa muito. Por quê? Porque existem custos por trás disso, né? Então, faltas ao trabalho, adoecimento, redução do desempenho da famosa performance, né? Consequências cardiovasculares metabólicas e vai por aí em diante. E como é que uma pessoa pode desconfiar que tem insônia ou não? E como é que está o entendimento sobre a insônia? Porque antigamente se tinha muita relação da insônia com outras comorbidades, se dizia que era primária e secundária, mas agora parece ter uma visão mais compreensiva da insônia. Como o sujeito pode saber que ele tem insônia e como ele lida com isso? Exatamente, você tocou num ponto interessante, porque as pessoas que são mais doentes, mais adoecidas, elas dormem pior, então elas tendem a ter mais insônia. Porém, pessoas que têm fisicamente saudáveis também podem ter insônia, né? Se você tem dificuldade para dormir, no mínimo 3 vezes por semana, por no mínimo 3 meses, você já está desenvolvendo uma insônia crônica. É claro que na população geral existem N motivos para as pessoas dormirem mal. Às vezes elas não têm oportunidade adequada para dormir, ou são trabalhadores em turno, ou trabalham em horários que não são favoráveis para o seu próprio ritmo biológico, né? Então isso pode prejudicar. Estresse, muita exposição a estresse também prejudica muito a qualidade do sono. Perfeito. E, inclusive, a gente fez um estudo no Instituto do Sono no começo da pandemia e foi um achado interessante, porque a gente percebeu que aumentou muito as queixas relacionadas à insônia naquele período de lockdown, no começo da pandemia. Então, realmente, essas preocupações do dia a dia acabam realmente prejudicando o sono, né? E como é que a pessoa que tem insônia, o que ela deve fazer, né? Qual é a recomendação inicial ou a principal recomendação para alguém que tem insônia? Sérgio, mais uma vez você tocou num ponto bem interessante. Por quê? Sabe uma das coisas também que mudou na questão da frequência de insônia, de casos novos de insônia? Agora, homens jovens, CEOs, presidentes, também estão em maior risco para ter insônia, né? No passado, nós dizíamos que eram mulheres, idosos, né? E hoje, essa camada da população ativa que está realmente submetida a muito estresse, está aumentando a insônia em homens e jovens. Bom, o que fazer? Se você tem uma insônia crônica, você tem que buscar uma ajuda de um profissional de saúde, né? Porque você pode ter consequências em médio, longo prazo. Porque essa ideia, acho que é muito frequente, a gente acaba vendo, de pessoas que acabam indo para a medicação direto ou se automedicando, pior ainda, né? Então, acho que vindo para o assunto que a gente tinha começado no início do vídeo, a melatonina. Como é que fica a melatonina nessa história? Ela é indicada para insônia ou não? Aliás, o Instituto Sono está propondo um novo estudo para avaliar o quanto vocês aí da população geral estão consumindo melatonina, porque os números têm sido, de uma certa maneira, alarmantes. E a melatonina não é um medicamento para insônia. A melatonina é um neurohormônio. Ele é sintetizado, ou seja, ele é produzido por uma glândula dentro do cérebro que se chama glândula pineal, que, aliás, existem N teorias e fantasias a respeito da pineal, né? Vamos falar de ciência. Sempre.
Sempre. Então, essa produção, ela aumenta à noite e ela diminui durante o dia. Então, ela não é linear nas 24 horas. Isso é muito importante, porque naturalmente ela vai aumentando no momento em maior propensão ao sono e de manhã, na hora que a pessoa acorda, ela tende a estar muito, muito, muito baixa e daí o indivíduo acorda e começa o dia. E assim esse ciclo se repete todos os dias. É claro que esse ciclo pode ser prejudicado, por exemplo, por trabalho em turno, pessoas que viajam muito, aeronautas, né, que vivem em jet lag, né, em diferença de fusos horários. Isso prejudica um pouco, né, os diversos ritmos biológicos. Então, a melatonina, ela é um neurohormônio. Ela não pode ser consumida como como as pessoas chamam, medicamento natural ou um medicamento de venda livre. Tem que existir um critério, tem que ter um horário, tem que entender qual a dose, né? Pode ser favorável e para casos muito selecionados. E até é legal mencionar isso, porque acho que a FIP, através de um dos seus braços, o SEDEC, que faz pesquisa clínica, foi responsável por pesquisas para aprovar a melatonina aqui no Brasil, né? Mas nem por isso significa que ela deve ser usada à torto e direito, muito pelo contrário, tem indicações específicas para isso, não é? E falando um pouco sobre outros medicamentos, né? Os benzodiazepínicos, por exemplo, e drogas ex, que acabaram também sendo muito consumidas à torto e direito pela população, infelizmente, muitas vezes até sem prescrição médica. Isso acaba sendo um risco para as pessoas, não? Sim, e tem sido um risco, né? Particularmente o Zolpidem aumentou a prescrição em mais de 500% nos últimos anos. E isso levou a um quadro que foi muito alarmante e de tal maneira que as sociedades médicas se posicionaram a respeito dessa epidemia, quase que nós podemos chamar assim, de dependência de Zolpidem. Então, Sérgio, existem pessoas que tomam cartelas e cartelas, né? Os hospitais psiquiátricos estão internando dependentes severos, graves, desse tipo de medicação. E quanto mais rápido agir, maior o risco de dependência. Portanto, muito cuidado com esse tipo de medicamento. Ele, se prescrito, usar em curto prazo. E se você conhece alguém que está dependente, que usa há muitos anos, talvez seja interessante voltar no profissional de saúde, de preferência no profissional médico, e rever esse tipo de prescrição em longo prazo. Isso foi um cenário anterior que ocorreu com os benzodiazepínicos. Ainda existe a dependência dos benzodiazepínicos? Sim, e sempre vai existir. Porque os benzodiazepínicos, eles são, se você pensar por esse lado, medicamentos interessantes. Porque quando você toma, você tem um certo bem-estar, você se acalma, né? E pode até, vamos dizer, induzir o estado de sono. Mas qual sono que está induzindo também, né? E a que preço? Exatamente. Não, mas queria até que você falasse um pouquinho mais sobre os benzodiazepínicos e o que se sabe do impacto dele para o sono de forma geral. Os benzodiazepínicos e, mais recentemente, também o Zolpidem têm sido associados em longo prazo a alterações cognitivas e risco de demência também. Portanto, não é um medicamento para ser utilizado em longo prazo. Ele tem sua indicação, né? Alguns transtornos psiquiátricos podem se beneficiar em curto prazo dos benzodiazepínicos, porém não em longo prazo. E ele altera o sono. Ele diminui o N3. N3 é o sono de ondas lentas. Nós dizemos ondas lentas, ele sabe muito bem, que é aquele sono onde a gente descansa, né? Então, após as suas corridas, as suas maratonas, quando você vai dormir, você tende a ter mais dessa fase do sono. E é uma fase tão interessante que ela limpa
né? Ela ajuda no clearance, a gente chama de clearance, né? Depuração daquele lixo metabólico que o nosso cérebro, né, produz. E entre esse lixo metabólico, beta-amiloide, proteína tal, que são aquelas proteínas que se acumulam e podem levar a doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, é importante dormir, e dormir com qualidade. Então, eu compartilho do seu pensamento aqui, né, com que qualidade esse sono está sendo induzido. Exatamente. Então, acho que voltando agora um pouquinho para a melatonina, em que casos a melatonina deve ser utilizada, se é que deve ser utilizada para a insônia? A melatonina, ela tem algumas indicações, né? A gente pode chamar de off-label. Off-label a gente diz assim, quando não é uma indicação oficial que está numa diretriz, num livro médico, né? Para pessoas, pode ajudar bastante o sono e a interação, o comportamento em pessoas com autismo, né? Que é algo que tem sido muito reconhecido hoje em dia. Então, nesse cenário pode ajudar. O indivíduo que é cego e não reage à luz, ele precisa de uma pista, né, para ele dormir, porque ele não tem a luz e não tem o escuro. A luz do dia e o escuro nos sincronizam, nos ajudam a saber a hora de dormir, a hora de acordar. Então, para essas pessoas, pode ser interessante, né? Ou a melatonina, ou também o agonista do sistema da melatonina, que é um medicamento que atua como a melatonina, um pouco mais potente, mas só no cérebro, né? Hoje em dia, nós sabemos que a melatonina tem receptores, ela pode se ligar em receptores, por exemplo, no pulmão, no fígado, né? Então, esses são basicamente os principais casos, mas também o jet lag. Então, se você vai atravessar alguns fusos horários, fazer uma viagem internacional, a melatonina pode te ajudar a sincronizar, a começar a dormir e acordar no horário do local que você vai. Pontos importantes. Horário de tomar. Você não pode ficar variando, porque a melatonina, ela tem esse efeito no ritmo. E se você quiser sincronizar, você tem que usar sempre num horário regular, no mesmo horário, né? E a dose, não existe consenso sobre a dose. Entretanto, supõe-se que a dose fisiológica é baixa, né? Então, por exemplo, na Europa se usa até 2 mg, 2 miligramas. Né? Então, tem para vender na farmácia de 1 e 2 miligramas, e não mais do que isso. Legal. E você tem experiência com melatonina? Conhece alguém que acaba usando melatonina mais do que deveria? Deixa aqui nos comentários pra gente. Não esquece de deixar o like. É muito importante para que o nosso canal possa chegar para outras pessoas e poder, acho que, informar a população sobre um assunto que é tão importante, né? E ainda, voltando aqui com a doutora Dalva, eu queria saber quais são os principais erros no uso da melatonina que você acaba vendo no dia a dia do consultório? Primeiro, a dose, e segundo, a suposição de que aquilo não vai te fazer nenhum mal, que é natural e que você pode, e por causa disso você pode tomar. Eu sempre digo que a natureza também tem venenos, né? Então, e tudo isso, eu vou até extrapolar um pouco para além da melatonina. Essas fórmulas que contêm N substâncias, elas são metabolizadas pelo fígado. Então, tem um estudo grande que saiu agora mostrando o quanto isso pode influenciar na própria metabolização de medicamentos que você realmente precisa, antipertensivos, medicamentos para colesterol, etc, etc, e podem sobrecarregar, de certa maneira, também o fígado. Então, antes de você tomar esses medicamentos, você tem que ter uma indicação, uma orientação. No caso da melatonina, os 2 erros são: primeiro, tomar antes de dormir, variar a hora de tomar e tomar em doses elevadas. 10 miligramas, que é uma melatonina que se vende né? Principalmente nos Estados Unidos, ou 5 miligramas, é uma dose suprafisiológica. Legal. E crianças podem tomar melatonina? Opa, esse é um ponto delicado. Neste momento, existe um movimento em relação aos malefícios da melatonina, principalmente para crianças. Então, assumindo que a melatonina é
benéfica, inócua. Então, pais têm dado, e vários problemas de saúde têm sido referidos. E outra questão, a apresentação dessas melatoninas que não são controladas. Então, tem um estudo que mostra que, principalmente aquela que é uma gominha, se chama gummy, né, que tem no exterior, Uhum. né, que lembra uma jujuba. Não sei se a geração aqui chama jujuba. Bom, acho que dá para entender. Dá para entender. Então, essas podem ter até 400% de diferença no mesmo lote. Né? E são as preferidas das crianças. Então, muito cuidado, porque você não pode suplementar a melatonina para uma criança, especialmente uma criança pequena, sem uma avaliação médica. Perfeito. Acho que temos que tomar sempre cuidado com isso. Muito. E aí, uma outra coisa que acho que a gente precisa tomar cuidado e queria entender um pouco melhor dessa associação de telas, TVs e agora celular com o sono e com a produção de melatonina. Atrapalha ou não atrapalha? Sérgio, a nossa vida está ficando tão complexa e tão cheia de estímulos que fica muito difícil você impor um limite da hora que você vai. Muitas vezes você não consegue. Então, nós sabemos que esse excesso de estímulos ele atrasa o início do sono e pode também, inclusive, fragmentar o sono. Né? Já é muito conhecido que você tem que desligar o som do celular, luzinha ou aquele aviso a cada mensagem, etc, etc. Mas uma coisa que um dos nossos estudos também achou e que nós discutimos muito hoje em dia, tanto na Unifesp quanto no Instituto do Sono, é a questão da mídia interativa. Então, vai além da luz, a luz também. Mas a luz já se achou várias soluções, né? Então, existem filtros que diminuem, enfim, aquele estímulo visual. Mas aquele feed, aquela alimentação da mídia social te faz continuar abrindo. E isso te estimula o seu cérebro e atrasa o sono. Né? Porque deixa de ser uma coisa passiva, né? Que você só fica deitado e consumindo, que você passa a interagir e necessita a sua interação para a coisa continuar, né? Exatamente. E quanto mais você interage, mais a inteligência artificial alimenta com conteúdo que Te interessa. te interessa. Então você vai indo. Isso hoje em dia é uma preocupação muito grande, porque é uma das coisas que mais atrapalha o sono. Então, via o celular? Sim. Sim. E acho que nesse sentido, acho que vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono, né? Acho que sempre que a gente está falando de sono de forma geral, especialmente de insônia, quais são os hábitos, né, que devem ser cultivados para favorecer uma boa noite de sono? Primeiro, você entender, né? Porque personalidades muito famosas no mundo que antigamente achavam que performance, desempenho era dormir pouco, que dormir depois de menos de 6 horas era... Hoje em dia voltaram atrás. Então, se você quiser produzir, se você quiser desempenhar cognitivamente bem, você tem que dormir. O sono te prepara para desempenhar bem. Né? Vários processos ocorrem durante o sono. Então, primeiro, respeitar o tempo de sono que você necessita. Né? Algumas pessoas ficam bem na média com 6 horas, outros com 8. E os jovens podem precisar de 9 horas. Isso é normal, né? Na idade mais jovem. E as crianças, dependendo da idade, até do cochilinho durante o dia. Né? Então, respeitar a fisiologia é importante. Nem sempre é possível. Né? Numa sociedade 24/7, tem que ter pessoas de plantão. Né? E se nós passarmos mal à noite, quem vai nos auxiliar? Né? Vão ter profissionais de saúde lá comprometendo o sono deles para atender as pessoas, né? Exatamente. Haverá também CEOs, né? Tentando resolver problemas importantes de dimensão muito grande. Então, essa vida nos faz, mas dentro do possível, você tem que respeitar
o seu horário de sono e, de preferência, o timing. O que seria isso? Existem pessoas que são um pouco mais matutinas, adoram acordar cedo, acordam felizes, vão correr, e outras que não são tão matutinas, que começam a funcionar melhor um pouquinho depois das 8, até mesmo 9, né? E elas podem ser muito produtivas no momento delas, né? Se você conseguir alinhar, né, a sua necessidade interna com a necessidade externa, melhor. Então, isso, né, dá certo. Agora, claro, ser ativo física e mentalmente, mas não em excesso. Os estudos mostram, inclusive os nossos no estudo do sono, que as pessoas que são inativas, de modo geral, dormem pior. Então, ser ativo física e mentalmente é muito importante. Claro que não em excesso. O excesso pode levar até um burnout, né? Então, lembrar disso. À noite, próximo da hora de dormir, estabeleça uma rotina que para você te favoreça, que seja agradável para você, né? Então, essa última hora, deixe os problemas. Existem técnicas, né? A terapia cognitivo-comportamental para insônia, por exemplo, ela prevê várias técnicas, né? Higiene do sono é apenas uma delas. Então, essa questão de trabalhar na cama, associar a cama com coisas que você fica acordado não é o ideal, né? Então, Deixa os problemas para fora do quarto e o quarto e a cama é para descanso, para que seu cérebro possa fazer essa associação, é isso? perfeito. Então, deixe ali. Então, existem técnicas até para você deixar aquilo e lidar com as agendas futuras, ainda que sejam problemas. E aí, passou isso, a última hora, você tem que ter alguma coisa que seja mais relaxante. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que adoram ler, né? Hoje em dia, existem esses livros eletrônicos que diminuem a luz. Tem pessoas que gostam de até ver TV. Isso não é mais uma coisa tão proibida, né? Desde que seja com uma iluminação, algo que seja leve. Tem muitas pessoas que dizem, quando eu ligo a TV, eu tenho sono. Então, a gente tem que descobrir o que é para cada um, né? Às vezes, ouvir um podcast pode ajudar a dormir. Espero que não exatamente nesse momento, né? Mas, sim, se a gente estiver ajudando as pessoas a dormirem, já é um benefício que a gente pode estar causando aqui, sem caber. E sobre cafeína, exercício físico, como devemos encarar? Ah, outro dia eu atendi uma paciente que ela dizia, esse relaxante muscular, ele dá sono em todo mundo menos em mim, porque o relaxante muscular dela estava associado à cafeína. E o profissional pediu para ela tomar à noite, né? A cafeína, ela atrasa o início do sono. Ela é um estimulante. Então, ela não deve ser tomada próximo à noite. É claro que tem pessoas que tomam e não percebem esse efeito. Acho que eu sou uma dessas pessoas. Você é uma dessas pessoas? Tomo café e durmo assim, que é uma beleza. É, Contrariando o que a gente está dizendo aqui. contrariando o que nós estamos dizendo, né? Mas, na média, É. né, ele pode nos deixar mais alerta, Uhum. né? A bebida alcoólica, por exemplo, ela pode até induzir o sono em algumas pessoas. É dose dependente. Uma dose pequena, ela pode excitar. E aí pode até atrasar o seu sono. Uma dose um pouquinho maior pode te fazer dormir, mas pode causar alterações no sono. Então, pode atrapalhar as fases profundas do sono, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas, especialmente quando você tem que desempenhar no dia seguinte. Com certeza. E, poxa, deixa nos comentários aqui sobre o sono de vocês, sobre a higiene. O que funciona ou deixa de funcionar? E também se tiverem perguntas, para que a gente possa responder nos próximos episódios do Sleepcast. E agora, mudando acho que um pouquinho de assunto, queria falar de uma coisa meio nova, ainda não tão bem conhecida, que são os inibidores de orexina, né? O que é essa nova classe de medicamentos? Tá. Vamos pontuar que orexina é sinônimo de hipocretina. Por quê? Muitas pessoas falam hipocretina e outras orexina. As duas são sinônimos, né? Então, nós aqui vamos falar sobre orexina, né? Mas se vocês escutarem hipocretina, é sinônimo. Bom,
Se a hipocretina ou orexina, ela está relacionada à vigília, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui muito animados com um assunto que nós amamos, né? Nosso drive de vigília, né? Nem ele está com sono, nem eu, porque nós estamos, né, interagindo. Nossa hipocretina, orexina está alta. Então, se eu diminuir, né, eu antagonizar, como a gente chama, eu reduzir o nível de hipocretina, eu promovo o sono. E isso é um novo mecanismo proposto para os novos hipnóticos, né? Em vez de aumentar a inibição, ele diminui a excitação. Faz sentido isso? Completamente. Né? Então, ele diminui a hipocretina e, com isso, nós dormimos. Isso induz o sono. E, a princípio, são medicamentos que não induzem dependência, né? Nós saberemos daqui a muitos anos, mas, a princípio, eles não têm esse tipo de interação com o sistema da dependência, vamos ver. E em animais tem estudos super interessantes, que ele pode ajudar a limpar aquele lixo metabólico do cérebro, né? Isso foi demonstrado em estudos em animais. Aliás, nós do Estudo do Sono também valorizamos muito essa ciência translacional do animal para o ser humano, né? A gente aprende muito com isso, né? Exatamente. Então, será que os inibidores de orexina têm um papel importante no futuro, para o sono e para a insônia? Como é que você acredita que isso vai se evoluir nos próximos anos? Olha, eu acho que em tantos anos, em tantas décadas, foi a primeira novidade real, né? Um sistema, alguém que pensou diferente para promover o sono. Então, nós realmente esperamos que isso seja uma coisa promissora. Nós teremos 2 aqui no Brasil. Dois medicamentos, né? Então, o Lemborexan e possivelmente também o Daridorexan, né? Que eles têm muita semelhança entre si e ligeiras diferenças. E já estão aprovados ou ainda não? O Lemborexan, sim. Então, importantíssimo ainda ter uma avaliação médica para poder usar essas drogas. Exato, e um acompanhamento, né? Então, não adianta você ter uma prescrição e você começar a tomar sem uma orientação, né? Todos os medicamentos, qualquer medicamento tem efeito colateral, qualquer. Acho que no começo a gente tinha falado um pouquinho disso, mas acho que queria voltar a essa questão sobre a insônia. Uhum. Quando é que deixa de ser algo normal e passa a ser considerada uma doença que passa a exigir um tratamento médico, um acompanhamento de um profissional médico? Um ótimo ponto, Sérgio. Se você tem ou dificuldade para começar a dormir, ou acordar no meio da noite, dificuldade para retomar o sono, ou acorda muito antes da sua hora normal, e isso ocorre mais de 3 vezes por semana, e mais de 3 meses, associado a prejuízo durante o dia, se você se sente ou cansado, ou sem energia, ou sem concentração, com queixa de memória, com algum prejuízo, ou até mesmo sonolência diurna, né, com prejuízo durante o dia, já caracteriza o que a gente chama de distúrbio de insônia, né, que é a insônia clinicamente significante. Então, é interessante já buscar uma ajuda de um profissional de saúde. E, às vezes, alguns desses casos podem até melhorar com algum tipo de terapia cognitiva, dependendo do estágio em que, né, a doença se manifesta. Legal. Bom, acho que a gente já está chegando no final do nosso tempo. Queria primeiramente agradecer muito a doutora Dalva, que é uma referência em medicina do sono e também atende na clínica do Instituto do Sono. Queria deixar aqui um tempinho final para suas considerações e escutar um pouquinho sobre a sua visão sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade. Exatamente, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a sua iniciativa brilhante de inaugurar esse Sleepcast, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. O sono é vida. Se você quer desempenhar, dorme.
né? Esse é meu conselho. Bom, acho que nós somos suspeitos, mas acho que cada vez mais os profissionais de saúde e a população está tendo consciência disso. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Dalva. Uma alegria imensa tê-la aqui no Sleepcast. E você que nos acompanhou, agradecemos imensamente. Deixe seu like para nos fortalecer cada vez mais e deixe nos comentários suas perguntas que a gente pode responder em próximos e futuros episódios do Sleepcast. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo.